a diferença colonial, colonialidade de gênero, locus fraturado. Então, nessa aula, vamos abordar o modo como Maria Lugones apropria-se dos conceitos de Walter Mignolo, de diferença colonial, do conceito de colonialidade do Aníbal Quijano, e a fim de mostrar o locus fraturado da mulher de cor latino-americana, animal na concepção colonial e sujeito na concepção local, e como isso representa uma forma de resistência política. Aí eu dei os textos mais ou menos, eu vou aqui falar em outros, e depois eu mando para vocês esses outros que eu vou apresentar aqui, tá bom? Vamos começar de cara falando sobre o feminismo decolonial, de maneira bem geral, que esse curso meu módulo, o meu objetivo é apresentar para vocês as principais autoras do que hoje se convencionou chamar de feminismo decolonial. Mas a gente vai ver que, no caso das comunitárias, elas talvez prefiram ser chamadas feministas comunitárias. São a Silvia Kuzikanki e a Julieta Paredes, são duas intelectuais bolivianas. Nós vamos ver também, hoje a gente vai falar da Maria Lugones, que é da área do feminismo e faleceu recentemente. E nós vamos falar também sobre a Spinoza, cada quilombo, e a gente vai discutir um pouco a Audre Lorde, que também eu coloquei aqui dentro da Hélia Gonçalves. Vocês entenderam. O que a gente pode, de uma maneira bem geral, assim, falar de uma característica do feminismo decolonial? Bem geralzão, assim, é a importância da gente historicizar os conceitos. Até bem pouco tempo, nós adotávamos uma estratégia de pensamento, de organização de pensamento, que se chama de categoria. Então, se supunha, e até hoje muita gente acredita, que falar em feminismo é falar de uma categoria universal chamada mulher e a opressão que a mulher sofre por ser mulher. Então, é um modelo de estrutura de organização do pensamento que diz: há uma coisa que caracteriza o ser mulher. Ser mulher, dentro de um modelo de sociedade que é o que tem em toda época, em todo tempo, ela vai ter uma relação de poder que vai implicar num domínio masculino sobre ela. Há uma relação de poder desigual, em que a mulher sempre está num papel mais de vítima de um poder patriarcal. Essa é a primeira opressão que todas as mulheres sofrem na visão do feminismo. Por isso, se reúne nesse universal mulher a ideia de mulheres que estão numa disputa, numa tentativa de sair desse lugar de vítima de uma certa dominação masculina. O que nós vamos discutir é sobre essa consideração, como se a primeira opressão e a mais importante fosse a dos homens sobre as mulheres. As feministas decoloniais vão falar como nós somos seres históricos, seres também geograficamente localizados. A opressão do homem sobre a mulher não é a única e talvez nem a principal das opressões. Ela não pode ser separada de outras opressões tão importantes quanto essa. Essa é uma primeira divergência que a gente vai encontrar no feminismo decolonial do feminismo
digamos, liberal, o feminismo geralzão. O que isso significa, em termos mais específicos? É que você tem, além da opressão do homem sobre a mulher, você tem outras características de opressões que atravessam o corpo feminino. E essas opressões e essas violências são determinantes para a vida dessas mulheres. Não são coisas secundárias. Você não pode falar que o corpo da mulher latino-americana e suas diversas formas pelas quais a violência patriarcal as afeta é a mesma de uma mulher branca de classe média do norte global. Tem diferenças, até porque a localização geográfica dela naquilo que se convencionou chamar de país do terceiro mundo já a diferencia em termos de poder de representação da mulher branca da classe média do norte global. Isso é para dar uma diferença. Então, nossas experiências são diferentes. Nossas experiências enquanto mulheres são marcadas também pelas nossas experiências enquanto ocupamos determinada classe social. Dependendo da classe social a qual nós nascemos, a gente vai ter, talvez, até exercer opressões sobre outras mulheres, porque existe opressão também de classe, né? Como mostra todo o debate que se tem sobre as relações de empregadas domésticas com as suas patroas, né? Isso é só um exemplo. E o que caracteriza na nossa história agora aqui nesse dia, hoje, a opressão específica das mulheres geograficamente localizadas no continente latino-americano é o que a Lugoni chama colonialidade de gênero. Então, nós temos uma especificidade que deriva da nossa história de um passado colonial. De um passado colonial que ainda se faz presente. A Kuzikank vai falar de um colonialismo interno. O Aníbal Quijano vai separar, em vez de falar de colonialismo, ele vai falar de colonialidade. Existe a colonialidade que atravessa o nosso imaginário enquanto sociedade, enquanto coletivo. E aí é sobre isso que a gente vai falar, dessa colonização discursiva que afeta também o nosso imaginário e a forma como nós nos vemos. E aí é sobre isso que a gente vai falar agora. Tem um livro que depois eu vou escrever para vocês e passar a referência certinha para quem tiver interesse em aprofundar o tema, que é da Laura de Mello e Souza, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colônia. Ele foi publicado pela Companhia das Letras. E aí, nesse livro, ela cita a carta de Caminha, Pero Vaz Caminha, que era o cronista do rei, que vinha junto com os navios da coroa para relatar, fazer a crônica dos descobrimentos. Aí ele diz, Caminha sugere a comparação com os animais. Os índios seriam gente bestial e de pouco saber, incapazes de compreender o gesto cortês de Cabral. Mas, apesar disso, limpos e bem curados, portanto, bons animais. Aí ela cita da carta de Caminha. São como as aves, ou animais montezinhos,
aos quais o ar faz melhores penas e melhor cabelo que as mansas. Existe um debate famoso, que eu não vou falar agora aqui, mas depois vocês podem procurar, que é um debate no século XVI entre Sepúlveda e Las Casas. É um debate entre dois padres espanhóis sobre se a guerra, se a invasão colonial era justa ou não. E o Sepúlveda diz, sim, é justa porque eles são pagões, pecadores, eles não são pessoas civilizadas, são pessoas demoníacas, e nós temos todo o direito de fazer uma guerra justa contra os índios. Isso na época da Península Ibérica. E o Las Casas é um que defende. Agora, claramente, para o imaginário colonial português, os índios eles tinham uma proximidade com a animalidade. Esse repúdio ao indígena, à sua animalidade, centraliza-se, diz um autor que a Laura cita, o Luiz Felipe Beta, em 3 formas de comportamento qualificadas de repugnantes e que seriam comuns a todos os nativos: o incesto, o canibalismo e a nudez. Então, nós temos uma situação que é o que o Walter Mignolo chama de diferença colonial. Na perspectiva do colonizador, do português, os índios, por causa da sua nudez, ou por causa dessas acusações de canibalismo, incesto, eles não tinham humanidade. O Walter Mignolo vai chamar também da diferença colonial o fato das culturas locais não serem de escrita, mas serem orais, serem culturas orais. Isso também os bestializaria aos olhos dos portugueses ou dos colonizadores de maneira geral. Então, a gente tem aqui 3 elementos. A gente tem a diferença colonial, caracterizada a partir dessa carta de Pero Vaz Caminha, como sendo a nudez. A nudez dos índios os diferenciaria dos colonizadores, que eram pessoas que sabiam esconder suas vergonhas. Eles eram pessoas civilizadas por isso. Além disso, a diferença colonial se caracterizaria, como o Walter Mignolo cita, que é um pesquisador decolonial, pelo fato das culturas autóctones serem orais e não escritas. Então, marca uma diferença entre os dois. E o que a gente vai perceber é que nessa caracterização da diferença colonial como sendo a questão de culturas que depois a gente vai ter no século XIX a ideia de que são culturas que têm história e outras que não têm história, porque não têm relatos escritos também. Mas a gente vai ter a questão da escrita como sendo um patamar decisivo para diferenciar seres humanos civilizados, como os europeus, e seres animalizados, bestializados, que andavam nus e que não tinham escrita, que são os colonizados. Essa é uma diferença colonial. E a gente precisa refletir sobre esse marco, porque não é algo que nós possamos simplesmente dizer que está num passado remoto, afinal de contas, nós somos hoje uma nação, um Estado-nação, as nações indígenas elas estão reduzidas a pequenos espaços de reserva, ninguém anda nu na rua, então já somos civilizados. A gente pode dizer que, do ponto de vista da nossa vestimenta, já nos tornamos civilizados. A questão é o impacto que isso tem
na representação da mulher brasileira, por exemplo, ou do homem brasileiro. Dentro desse contexto da colonização, que marcas essa imagem deixou no imaginário da sociedade como um todo e do mundo como um todo. As regiões que foram colonizadas, elas foram colonizadas com esse marcador da diferença colonial tendo muita importância. E aí não é só Brasil colônia ou América hispânica que sofreram esse tipo de situação que o Walter Mignolo chama de diferença colonial. A gente pode ir também para a Ásia. A gente pode ir para a Ásia, que foi colônia do Império Britânico. E vocês vão ver os pós-coloniais falando da mesma coisa. O Homi Bhabha, que é um intelectual indiano conhecido pelas suas propostas, ele vai falar que é muito importante no discurso colonial uma fixidez na construção ideológica da alteridade. O que ele está chamando com essa fixidez? Você precisa colocar o outro num lugar, e esse lugar é fixo. Então, a gente vai ter esses estereótipos que precisam ser repetidos. Ele cita a duplicidade essencial do asiático ou a bestial liberdade sexual do africano. São estereótipos que vão se mantendo a despeito do fim da colonização, do fim do colonialismo, e que eles têm um impacto discursivo, cultural muito grande, que vão exercer um tipo de poder. A construção do sujeito colonial nesse discurso é um exercício de poder. Então, quem é o outro? E como essa alteridade, que é o outro, vai ser fixada por eu, que sou um sujeito e que domino um discurso, um poder. Então, nós estamos numa situação na qual a discursividade é um poder, o poder de nomeação do outro, da alteridade, ela está nas mãos dos sujeitos que são sujeitos, que não estão no lugar do outro. Então, nesse momento, quando a diferença colonial é caracterizada pelo Walter Mignolo como as culturas que são orais das culturas que são escritas, e as culturas escritas elas são superiores, o outro é bestializado e animalizado porque ele não desenvolveu a cultura escrita, a gente já cria um abismo, uma diferença abissal entre o colonizador e o colonizado. O colonizado ele vai ser desumanizado. Nós vamos ter depois questões que eu vou analisar mais na frente com a Silvia Kuzikank, mas eu vou deixar aqui essa referência, né? Toda um debate sobre essa centralidade do discurso, ou o que a gente costuma chamar em filosofia do logocentrismo. Até que ponto essa superioridade da escrita sobre a oralidade, uma diferença a partir do qual se categorizou o outro colonizado como sendo inferior do ponto de vista cultural, ela não esconde mais do que mostra. Nós vamos ter uma discussão muito importante acerca da imagem em Kuzikank. Como a interpretação da imagem da época da colônia, da colonização, e aí ela vai falar de desenhos específicos de um autor do século XVI, mostram toda uma relação social e cultural
muito mais sofisticada do que dá a entender essa consideração do colonizador como se o outro fosse o bestializado. Então, a gente tem que perceber, aí eu deixo isso porque a gente não vai ter tempo de desenvolver, como a centralidade no discurso e no logos, o logocentrismo, que é a marca da cultura ocidental, ela também é uma forma violenta, foi uma forma violenta de esconder mais do que mostrar. Esconder no sentido de de censurar, praticamente, de não mostrar a realidade em toda a sua amplitude, né? Em todas as formas de organizações sociais, principalmente na América Hispânica, que tinham e que foram anuladas simplesmente com essa ideia. É uma cultura oral, é uma cultura visual, ela tem padrões de cultura inferiores, então são pessoas que podem ser colonizadas. Elas não detêm o mesmo patamar de humanidade que os europeus. Toda essa fixação com logos e com discurso é também uma estratégia de dominação e de poder. É uma forma de definir o saber a partir de certas tecnologias que são típicas de uma cultura e não de outra. E não necessariamente essa outra cultura não tem modos de comunicação que são tão ou quão eloquentes quanto a escrita. Isso a gente vai ver na Silvia Kuzikanki. Esse debate entre o Sepúlveda, Guinês de Sepúlveda e o Lacazas, sobre a alma indígena, se era possível fazer uma guerra justa, tem um texto do Henrique Dussel que fala sobre isso, depois eu posso passar. Bom, e aí a gente chega nessa questão que é importante para a Lugones, que é da colonialidade do gênero. A partir disso tudo, a gente chega na noção da colonialidade do gênero, que é os textos que eu deixei para vocês. Antes, a gente precisa falar da colonialidade, o conceito de colonialidade, que é do sociólogo Aníbal Quijano, é um conceito que a Lugones vai se apropriar. Ela se apropria tanto da diferença colonial, do Walter Mignolo, quanto da noção de colonialidade do poder. O Quijano vai dizer o colonialismo ele acabou, ele está no passado, mas a colonialidade ela permanece. E ela permanece a partir de uma sobreposição dos interesses da cultura europeia sobre as culturas locais. Então, você vai ter o eurocentrismo como um dos eixos de poder nas colônias. Ele vai descrever isso como uma estrutura, eixos fundamentais de poder, que caracteriza a modernidade. A visão do Quijano, a modernidade, o período moderno na Europa, ele ocorre simultaneamente às descobertas as invasões da América, né, na portuguesa e espanhola, e o lado escuro da modernidade, como chama o Walter Mignolo, essa modernidade que traz um certo padrão de racionalidade que se crê universal, na verdade, essa universalidade de um certo modelo de racionalidade, ela vai categorizar e classificar a população mundial. Usando dessa estratégia da categoria, você vai ter a classificação social da população a partir de raças. Então, ele diz, um dos eixos centrais da colonização foi a ideia de raça. Através da ideia de raça, o colonizador conseguiu justificar o seu domínio total do trabalho
a partir do trabalho, no caso da escravidão, né, do uso da mão de obra escrava, a partir da ideia de que a população negra ou indígena era inferior do ponto de vista racial. É claro que o termo raça não existe, mas naquela época ainda não era usado nessa situação. Mas a ideia da modernidade, que é a de dividir a população mundial a partir de categorias, ela começa a ajudar a esse padrão mundial de poder, que é o padrão da colonialidade. E serve, na visão do Quijano, ao capitalismo, ao modelo de sistema econômico capitalista. Mas a Lugones, ela vai falar sobre a colonialidade de gênero. Ela vai dizer, a colonialidade do poder do Aníbal Quijano considera que o poder do colonizador sobre o colonizado é um poder total, inclusive um poder sobre o sexo e seus produtos. Ela diz, o Quijano não percebe que, ao colocar o controle do colonizador sobre o sexo e os seus produtos, ou seja, o sexo, a relação sexual com as mulheres autóctones, as mulheres indígenas e africanas, esse poder ele já na visão do Aníbal Quijano, marcada por uma ideia de gênero. E ela diz, o Quijano se equivoca nesse ponto, porque o gênero ele é trazido pelo colonizador. E aí é onde a gente vai pegar, e esse é o centro da tese da Lugones, onde a gente vai ficar agora um pouquinho, para depois ir para o locus fraturado. Aí eu vou abrir aqui para quem tiver alguma questão, para a gente não perder o fio da meada, e aí a gente entra na questão da colonialidade do gênero. Alguém quer fazer alguma questão? Alguém levantou a mão? O que seria essa colonialidade do gênero, né? Que é a teoria central da Lugones. Né? Há um sistema moderno colonial de gênero, ela diz. E o gênero, ele assim como o conceito de raça, ele é introduzido como uma estratégia de poder. Portanto, nós temos que entender de que maneira essa bestialização, essa animalização do colonizado vai repercutir nas relações entre homens e mulheres. O que ela quer dizer com isso? Se, como a gente viu antes, a partir da carta, por exemplo, do Pero Vaz Caminha, depois vocês podem dar uma olhada, a nudez das mulheres e dos homens fez com que ele achasse que eram seres animalizados, pareciam os animais, porque eles andavam nus. Se eles eram animalizados, bestializados, né, porque andavam nus, porque cometiam incesto, porque eram canibais, o que quer que seja, eu retirei deles a humanidade.
E uma outra estratégia para retirar deles a humanidade é o gênero. O Collins vai dizer que, por serem animais, e seres que aqui viviam não eram mulheres e nem eram homens. Eles eram talvez fêmeas e machos. Porque ser mulher e ser homem implicava um modelo de gênero para cada um dos sexos, além, é claro, da diferença sexual. Então você vai ter um modelo de humanidade que está calcado numa ideia da diferença sexual, com papéis muito definidos do que é ser mulher e do que é ser homem, do que é a feminilidade e do que é a masculinidade. É uma visão que também a gente vai ver, se vocês lerem a Silvia Federici, né, o Caliban e a Bruxa, se vocês olharem, a gente vai falar um pouco sobre a Julieta Paredes, também a gente vai falar sobre isso. Vocês vão ver que há um processo na modernidade que é um processo de cada vez mais anular a presença das mulheres na esfera pública. Isso na Europa, antes da colonização. Você tem um processo que a Silvia Federici descreve muito bem, vocês vão encontrar lá, como foi cada vez mais perseguida as mulheres e retirada delas qualquer presença na esfera pública, né? E aí, quando a gente diz esfera pública, é a esfera do trabalho, né? A esfera política, tudo isso que compõe as relações humanas. O ser humano ele é constituído por várias formas de relação. O seu atravessamento político, a sua relação de trabalho e a sua relação de família. No processo da saída da época medieval e feudal e entrada na época moderna na Europa, e aí você tem a Inquisição, você tem a caça às bruxas, que vão mostrando isso, é muito importante para o poder liberal e burguês que estava se consolidando fazer com que as mulheres tivessem cada vez menos espaço, participação na esfera pública. Foi, com a ajuda da igreja, dos mecanismos que a gente já conhece, criada essa visão de uma feminilidade, de ser mulher como sendo uma característica caracterizada como sendo algo mais da ordem do materno, da docilidade, da fragilidade. Então, foi todo um processo que começou a construir essa feminilidade em oposição a uma masculinidade que se caracterizava como uma pessoa ativa, uma pessoa corajosa, cheia de iniciativa, de força. E esses opostos eles foram constituindo a diferença sexual e a diferença de gênero. Então, mulheres são emotivas, homens são racionais, tudo aquilo que a gente conhece. Então, quando o colonizador ele chega à América, ele já teria chegado com essa perspectiva dicotômica. A mulher não participa da vida pública, a mulher é um ser doméstico que evita disputas, confrontos, cuida do lar e dos filhos, do patrimônio, é aquela que vai dar o herdeiro. Toda essa visão oriunda desse processo
social na Europa. E se considerarmos que o que Pero Vaz Caminha e todos os colonizadores encontraram era uma mulher que não era marcada por esses predicados, não era uma mulher que não participava da esfera pública, era uma mulher que trabalhava e era uma mulher que organizava as atividades coletivas, participava das atividades coletivas. E aí ela cita vários exemplos de sociedades não europeias em que você ainda tem hoje lastro dessa representação da mulher como sendo totalmente diferente dessa ideia canônica da diferença sexual como constituindo feminilidade e masculinidade como sendo aspectos opostos do ser humano. Mas o colonizador, ao encontrar mulheres que faziam isso, simplesmente disse, elas são mulheres hipersexualizadas, elas são mulheres masculinizadas, não são mulheres, portanto não são seres humanos. E o mesmo valeria para os homens, em certo aspecto, né? Eram homens feminilizados, porque a condição deles não era uma condição dessa masculinidade do padrão mais assertivo, autoritário, etc. Então, o que ela vai dizer no texto dela há uma estratégia de poder que se chama o gênero. Eu passo, então, a dominar mulheres e homens ao bestializá-los e impor-lhes uma humanização através do gênero. Para que homens e mulheres possam se tornar, né, fêmeas e machos, seres humanos, para que eles possam se tornar, portanto, semelhantes aos seres superiores os europeus, é muito importante que elas incorporem os predicados típicos do que é ser mulher. É ser feminina, é ser dócil, é ser doméstica, é obedecer. Então, há um ajuste na conduta que implica um duplo submetimento. Você tem uma forma de colonização que se dá através do gênero. Ela não nega que também haja aí algo que acho que a Adrienne Rich chama de uma heterossexualidade compulsória. Você também vai ter uma noção que é atravessada também pela ideologia cristã de que ser humano é ter uma relação heterossexual e constituir uma unidade familiar patrifocal. Você vai ter esse modelo de família que também vai constituir um novo nas relações sociais que aqui existiam. E a conclusão dela é que isso não é um detalhe. A introdução do gênero como uma forma de dominação, portanto, a imposição de uma adequação a um comportamento específico que não era própria das mulheres que aqui viviam, nem dos homens, esse modelo de dominação não é um detalhe na empresa colonial. É muito importante. Por quê? Ao enfraquecer o papel da mulher, ao enfraquecer a sua contribuição na organização social, o colonizador, com isso, elimina uma parte da resistência
à cultura do colonizador. Por quê? A mulher, ela é também aquela que vai proteger vários valores que são importantes na comunidade, né, local. Tanto a questão dos rituais, quanto a questão da sacralidade, da relação com a natureza. Então, toda uma compreensão cosmológica que a mulher guarda também junto com os homens. Mas diminuir a mulher é uma forma de também dominar os homens e mulheres, porque os homens ficam desguarnecidos desse cabedal de informação e de conhecimento que cabia às mulheres terem. Então, é como se fosse uma sociedade, uma comunidade que havia uma organização em que havia um compartilhamento, uma participação na organização que era mútua, e quando você diminui uma parte, desqualifica uma parte e coloca ela num papel de subordinada ao outro, quando antes havia uma igualdade, você desestrutura todo o modo de relação de sociedade que dependia desse compartilhamento de poder. Então, a relação do colonizador com a questão do gênero, ela vai ser importante na perspectiva de Lugones como uma forma de exercer o domínio sobre esses saberes locais. E com isso, nós vamos ter tudo o que se segue, né? É uma colonialidade que também é uma colonialidade do ser e do saber. É uma colonialidade que desqualifica certos saberes locais e enaltece esse conhecimento de origem europeia, racional, científico, moderno. Uma cientificidade cujo um dos eixos centrais é a ideia de que a natureza ela não participa das minhas relações. A natureza é um ser do qual eu me aproprio. E é por isso que você vai ter em toda a colônia na Península Ibérica essa visão do colonizador como sendo um extrativista. É alguém para o qual a natureza vai dar os recursos, as riquezas, as quais, independente da organização, da harmonia, ele vai se valer. Então, o colonialismo ele tem essa característica de extrativismo das riquezas naturais. Para isso é muito importante dessacralizar a natureza, né? Colocar ela num lugar de coisa, de objeto. E para colocar a natureza nesse lugar de coisa, de objeto, é muito importante cortar o poder das mulheres, cortar essa capacidade de relação com a natureza que envolve um outro tipo de dimensão de existência. Então, a colonialidade do gênero, para Lugones, ela é muito importante como estratégia de domínio. Bom, essa é uma pergunta que a Lugones faz logo no início do texto dela, Colonialidade de Gênero, e a Julieta Paredes, que é a feminista comunitária que a gente vai ver, também faz. Do ponto de vista da Lugones, espanta ela os companheiros que vivem essa situação da desigualdade provocada pela raiz, pela matriz colonial, que provoca uma diferença de cidadania entre a mulher europeia e a mulher não europeia, que eles não percebam o quanto a mulher colonizada, a herança da mulher colonizada, ela vai incidir
de uma forma violenta nas mulheres nos dias de hoje. Ela não entende como os homens não percebem que ser contra e ser a favor da descolonização implica ser a favor da despatriarcalização. Ela não entende como isso não está visível para eles, porque para ela é claro que a imposição do gênero é uma estratégia de domínio. Agora, a Paredes, que é a que a gente vai ver, ela entende que o patriarcado ele é um sistema de opressão maior do que o sistema de opressão do gênero. Então, de tal maneira que homens e mulheres sofrem dessa mesma opressão que é o patriarcado. Aí, quando ela fala homens e mulheres sofrem dessa mesma opressão que é o patriarcado, a gente vai ver depois, ela está pensando nesse homem que é o homem índio, que é o homem periférico, que é o homem subproletário urbano, é o homem que não tem uma visibilidade, uma representatividade. O patriarcado ele é violento com os corpos não hegemônicos, os corpos da representação do que é o europeu, que não são oriundos de uma racionalidade superior científica tecnológica. Também há a violência do patriarcado sobre essas pessoas periféricas, homens e mulheres. Só que a base, o início dessa ação é sobre o corpo da mulher. O patriarcado, ele independente de ser sobre o capitalismo ou não, é importante controlar o corpo da mulher num primeiro patamar. O patriarcado é caracterizado por isso. Então, quais são as razões pelas quais os intelectuais não consideram gênero? Isso é uma discussão que a gente vai poder ter ao longo desse período aí, né, desse encontro entre a gente. Por que manter esses privilégios é tão importante para alguns? Outra questão que é muito importante para Lugones, além do sistema moderno colonial, é o que ela chama de locus fraturado. Aí eu vou dar alguns nomes para mostrar para vocês como esse conceito ele é muito importante. A gente vai ver ao longo desse módulo. O locus fraturado, que aparece no texto Rumo ao Feminismo Decolonial, eu já vou falar sobre ele é, de certa forma, similar ou sinônimo à noção da Glória Anzaldúa da consciência mestiça. A gente vai ver quando a gente for trabalhar com a Lugones, com a Anzaldúa. E a Kuzikan, que também vai falar, usando uma categoria de um antropólogo, que é o double bind, um duplo pertencimento. Então, locus fraturado, consciência mestiça e duplo pertencimento caracterizam o estado da mulher do terceiro mundo, digamos assim. Terceiro mundo é uma categoria super problemática, mas assim, eu vou usar para ser de fácil entendimento. Das mulheres de cor, digamos assim. O que caracteriza esse estado, né, do locus fraturado? E da consciência mestiça e desse duplo pertencimento? Que a Kuzikan cita, inclusive a Spiva, que trabalha com essa noção de duplo pertencimento, e diz que quando a gente habitar esse duplo pertencimento e aceitar essa contradição, é possível que a partir daí nós nos libertemos da esquizofrenia que a supõe. O que ela quer dizer com isso? Né? Que a
a Glória Anzaldúa vai chamar também de um pensamento de fronteira, né? Habitar esse lugar que é de duplo pertencimento, até que nós nos libertemos da esquizofrenia que o supõe. E isso pode dar o fruto de uma epistemologia que a gente vai chamar aqui de uma epistemologia mestiça. O que é esse duplo pertencimento que causa essa situação esquizofrênica, que enquanto nós não resolvermos esse problema, a gente não vai se libertar. Considerando a colonialidade de gênero, nós somos herdeiras, quer queiramos, quer não, quer sejamos mais ou menos brancas, quer sejamos negras ou índias, nós, enquanto brasileiras, somos herdeiras desse passado colonial. Ou seja, desse olhar do colonizador que categoriza a colonizada a partir desse estereótipo, dessa fixidez, que é a da sua bestialização, a sua não humanidade. E que, por processos de aprendizagem, adequação, finalmente se tornam mulheres. Mas, originariamente, elas não eram mulheres. Então, essa imagem, esse estereótipo, que marca a diferença colonial, a mulher colonizada é mulher. Falar em mulher colonizada para Lugones é uma contradição. Porque se ela é colonizada, ela não pode ser mulher, considerando aquilo que a gente já falou. Então, nesse tensionamento, que é a colonialidade do gênero, você vai ter a situação desse duplo pertencimento. Um duplo pertencimento a um gênero e, ao mesmo tempo, a um não pertencimento a um gênero. Então, ao mesmo tempo que nós somos mulheres, nos transformamos em mulheres desde essa perspectiva do que é ser mulher dentro de uma humanidade europeia, nós sabemos que também há em nós uma outra existência possível. Isso é uma característica comum a todas as mulheres cuja a localidade geográfica são de países que foram colonizados. Isso é uma característica das indianas, é uma característica das latino-americanas de uma forma geral. É um sentimento de duplo pertencimento. Você tem toda a sua aculturação, né? A aculturação no sentido da sua repetição das normas de gênero, como se elas fossem de fato universais e de fato a forma de expressão da humanidade. E, ao mesmo tempo, tem um entendimento do não pertencimento a essa categoria de gênero, que faz com que haja um desconforto dentro do conforto, um duplo pertencimento ou uma esquizofrenia. E o que a gente pode fazer diante disso? Essa é a importância dessa pergunta. O que a gente pode fazer? A gente pode se render e simplesmente reprimir qualquer forma de expressão de gênero que fuja à norma. E aí, quando eu falo forma de expressão de gênero que fuja à norma, é muito importante que a gente entenda que isso não significa, por exemplo, como o feminismo liberal chama, agora vamos todas trabalhar. Agora a gente sai
do âmbito doméstico, vou deixar de ser mãe, mulher, agora eu vou disputar com os homens lugares de poder no emprego. Não é isso que a gente está falando. Encontrar um incômodo, né? Quando uma brasileira, e são experiências comuns, brancas, vão estudar nos Estados Unidos e são classificadas como latinas, e aí é um desconforto, como assim latinas? Elas percebem pela primeira vez o que é o preconceito racial. Ou se vocês vão entrar em Portugal, exato, a alfândega já vai desconfiar, dependendo da sua idade, se você é uma mulher jovem, já vai te criar muito constrangimento para você entrar no país. Então, nada nos pode distanciar dessa realidade de duplo pertencimento. Não é uma coisa que a gente escolha, é um fato. O pertencimento a um determinado país, uma determinada história, nos faz já automaticamente, a gente pode ser presa do estereótipo, da fixidez do estereótipo, que coloca a mulher brasileira dentro de um patamar de hipersexualização ou de qualquer coisa que seja, e a gente não vai poder fazer nada contra isso, porque é o olhar do outro que te coloca nessa alteridade, e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com isso. Essa alteridade, e a gente vai ficar num lugar de desconforto, ou a gente vai tentar produzir uma outra consciência, que é a consciência mestiça da Anzaldúa. A gente vai ter que achar um lugar que não seja mais esse lugar do desconforto a cada vez que você por ser brasileira, independente da cor de pele, você já tem um estereótipo que é a sua subalternização, a sua colocação no lugar de subalternidade. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai tentar cada vez mais se europeizar, então cada vez mais se parecer com o ideal de gênero das europeias ou norte-americanas e se embranquecer culturalmente. A gente vai reivindicar uma origem, mas que origem é essa? Que a gente já também não tem mais, pelo menos não na sua pureza. Já se passaram, né, muito tempo, desde a época da colônia. Então, esse duplo pertencimento que precisa ser refletido, né, numa nova consciência feminista, uma nova consciência mestiça, como chama a Glória Anzaldúa. A Maria Lugones fala no termo de resistência à diferença colonial. Formas de resistência à diferença colonial. Uma vez que nós tenhamos consciência da existência da diferença colonial, nossa atitude é resistir ao hábito epistemológico de apagá-la, que é esse processo de embranquecimento que nós, às vezes, somos pegas, né, de europeicização. Quanto mais eu parecer uma europeia, a alfândega em Portugal não vai me pegar. Eu vou ficar bem, né, dentro do comportamento da norma. E ela diz assim: vamos resistir ao hábito epistemológico de apagar essa diferença colonial. Vamos afirmar a nossa diferença colonial. Aí ela diz, isso quer dizer, a tarefa feminista decolonial começa por ela ver a diferença colonial e resistir enfaticamente ao hábito de apagá-la. Vendo essa diferença colonial, ela vê o mundo de modo
totalmente novo. Então, ela vai requerer que ela mesma saia do encantamento com mulher universal e comece a aprender sobre outras resistentes à diferença colonial. Quando, cada vez que nós caímos na cilada de querermos estarmos encantadas com a ideia de sermos mulher, no sentido universal do termo, mulher independente de ser brasileira, não quero ser chamada de latina nos Estados Unidos, eu sou uma mulher. Cada vez mais que a gente quiser apagar essa diferença colonial, cada vez mais que a gente quiser entrar em Portugal como se fosse uma europeia e não reivindicar essa diferença colonial, mais a gente vai deixar de ter a oportunidade de fazer alianças com outras mulheres que também passam por esse mesmo tipo de duplo pertencimento a partir da diferença colonial. Ela vai dizer, só assim a gente vai começar a aprender sobre outras resistentes na diferença colonial. A gente vai entender que isso não é algo que só as mulheres brasileiras passam, mas as mulheres indianas passam, as mulheres equatorianas passam. É uma coisa que marca a nossa realidade, né? Histórica, geográfica. E por isso, esse locus fraturado, a diferença colonial, ao invés de ser apagada, ela deve ser enfatizada como estratégia para que a gente deixe de achar que realmente é importante apagar as diferenças geográficas e nos tornarmos todas mulheres numa grande sororidade universal com todos os feminismos do mundo. Há diferença entre os feminismos, há diferença de poder entre os feminismos. E a nossa luta, ela passa a partir de alianças que nos fortaleçam a partir das nossas diferenças e não tentando apagar essas diferenças. Porque quando você apaga a diferença, isso cria um processo que o Frantz Fanon falou muito bem, né? Vocês conhecem o Frantz Fanon, né? Que vai falar dessa sensação de você não pertencer e querer pertencer a esse lugar idealizado, que é o lugar do sujeito, e deixar esse lugar que é o lugar do outro, da alteridade, da marca. Então, é um desafio você produzir uma nova consciência política, uma nova consciência feminista que não elimine essas diferenças. Pelo contrário, elas têm que estar muito, muito claras desde o início e marcadas quando nós estivermos numa situação como a de de uma assembleia feminista ou qualquer coisa do tipo. A gente... Amanhã a gente vai ler um texto da Audre Lorde, que acho que vai ajudar isso. Uma coisa é a perspectiva eurocentrada, que julga o mundo a partir do seu próprio umbigo, como diz a Julieta Paredes. Ou seja,
eu sou o centro do mundo e o outro é o outro, a alteridade é o outro. O outro eu não procuro entender. Foi o que aconteceu quando os colonizadores da Península Ibérica chegaram no continente americano. Eles olharam sociedades organizadas, principalmente as sociedades andinas, né, com formas de organização comunitárias, e como estavam somente procurando a riqueza, tem toda uma razão pela qual eles estavam procurando ouro e prata, né, no momento da Europa, você tem a monetarização, você tem um momento de transição, como a Silvia Federici fala no livro Caliban e a Bruxa, você tem o cercamento das terras, então há muitos homens e mulheres que vão para os centros urbanos em busca de trabalho, você tem uma população empobrecida, e vão chegar aqui os desterrados da terra, como a gente sabe, são homens ávidos por enriquecerem. Então, eles não são humanitários, eles não são imbuídos de uma vontade humana, eles são imbuídos pela ganância, né? Principalmente os espanhóis, porque os portugueses demoraram a achar ouro aqui no Brasil. Enquanto isso, eles foram obrigados a realmente colonizar, criar plantações. Quando eles chegaram aqui e olharam aquela sociedade complexa como a Inca, no caso da parte andina, eles não tiveram a paciência e o respeito de tentar entender essa alteridade, essa diferença. Não. Foi como a Francineide falou, foi cataclisma, hecatombe, foi destruição. Nesse sentido, quando a gente fala da importância da diferença, da importância do reconhecimento da diferença, é para não repetirmos essa mesma fórmula de poder violento, que é o poder de alguém que é movido apenas pelo seu próprio interesse e pelo lucro, pela avidez, que é o capitalismo. A gente está falando de uma outra sociedade. Nessa sociedade, o fato de termos diferenças não constitui um problema. Nessa sociedade, o fato de você ter hábitos totalmente diferentes não me afasta, não me afugenta, eu não tenho medo disso. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero entender. E, na medida do possível, participar ou não. Se eu não quiser, também não participo. Então, o que acontece? Quando o feminismo de matriz mais norte global, ela cria essa genealogia que diz o feminismo começou lá na Revolução Francesa com a Wollstonecraft, que ela escreve Os Direitos das Mulheres, na época da Revolução Francesa. Ali começou o feminismo. A Julieta Paredes fala assim, como assim começou o feminismo ali no século XVIII? Nós, mulheres, estávamos lutando aqui contra o colonizador, lutávamos contra o colonizador e não podemos ser consideradas feministas também. Então, essa história de contar a história a partir do próprio umbigo já deu, né? Cansou isso. Finalizando para a Samantha falar que ela levantou a mão. O que eu quero dizer com isso? No feminismo do norte global, se tinha essa noção de que somos iguais, então não vou falar do feminismo lésbico. Então as mulheres lésbicas falaram, como assim? Somos todos agora heterossexuais? Essa é a sexualidade hegemônica? Não, é porque se você falar do seu lesbianismo, isso vai ficar ruim na hora de apresentar para a luta política. Isso tem um filme que mostra muito bem. E aí tem aquela velha pergunta da Sojourner Truth. E eu não sou uma mulher negra que trabalha, e eu não sou mulher? Então foram se perpetuando violências e desigualdades em nome de uma sororidade universal. Aí tem uma hora que tudo explodiu, porque a sua descrição de realidade não corresponde à minha realidade. A minha realidade não é a mesma que a sua. Como é que eu vou me submeter à sua realidade
sem violentar a minha subjetividade. Isso é uma violência para a minha subjetividade. É uma violência. Eu nunca vou me esquecer, eu vou finalizar, porque isso eu acho muito bonito. Um vídeo que eu vi rápido da Toni Morrison, quando ela ainda era viva, assinando, assim, ela ia para as escolas, assinava os livros dela. E como as jovens, as mulheres negras norte-americanas, elas precisavam daquela narrativa da Toni Morrison como uma narrativa de subjetividade. E é uma coisa que a Grada Quilomba fala no livro dela, Memórias da Plantação. A sua subjetividade, a sua história enquanto mulher branca, privilegiada, não dá conta de representar a minha história enquanto mulher subalternizada. Quem vai ouvir a minha voz de mulher subalternizada? Se você ocupa sempre o espaço da representação de todas. Então, isso tem um leque enorme. Tem um historiador que fala do choque das civilizações para falar, né, disso, mas realmente o paradigma da sociedade europeia e ocidental não pode ser o definidor do que é o comportamento certo, e todos os que se comportam de maneira divergente são imorais ou antiéticos ou pecadores. É uma visão extremamente violenta. Agora, não tenham dúvida, porque aí a gente acaba com certas ilusões, de que há um poder econômico por trás de tudo isso. Portanto, nós estamos falando de relações de cultura e de sociedade, mas nós estamos falando também de relações econômicas. Nesse sentido, cabe bem ao poder econômico mundial, do capitalismo mundial, dentro desse momento globalizado, como diz o Aníbal Quijano, ter povos subalternizados, ter sociedades subalternizadas, culturalmente subalternizadas. Você tem uma elite econômica nos países latino-americanos que é uma elite rentista, é uma elite que não está interessada numa real soberania. Então, por que isso? Sabe, se você for ver, eu cada vez mais vejo como a nossa sociedade ela é muito colonial. Se você olhar o Congresso Nacional, quantas oligarquias não estão ali dentro? Estão se reproduzindo desde a capitanias hereditárias. Como se constitui realmente uma democracia, se você sabe que o poder econômico ele é um poder econômico cuja raiz ela é rentista, são de pessoas que não estão interessadas na produção, mas sim em viver com lucro, com a herança. Ao mesmo tempo, você tem multinacionais, transnacionais, que sabem dessa fragilidade das nossas elites econômicas desde tempos imemoriais e que se aproveitam disso. Você tem hoje uma discussão sobre privatização, um discurso neoliberal, faz parte da dinâmica do capitalismo mundial ter países periféricos com políticos corruptos, facilmente corruptíveis, para que possam extrair as riquezas naturais sempre que precisarem. Então, é uma repetição de uma história. O Brasil e a América Latina como um todo não é um projeto que possa ser um projeto de nação independente, porque desde o início já está dentro de uma configuração, é uma configuração de países periféricos dependentes. Isso está dentro da nossa história. E quanto mais a gente não aprofundar na nossa história e perceber os mecanismos através dos quais a colonização vai sendo reatualizada nesses momentos de ruptura, a gente vai ter uma independência que é fajuta,
porque continua o imperador aqui dentro. Depois você vai ter uma república que introduz um discurso liberal, mas só da boca para fora, só da letra, porque não há uma revolta popular que faz a República Brasileira, ela é feita por militares. Então, essa história, ela é uma atualização do processo de colonização. Então, enquanto nós acharmos que, enfim, a cultura e a sociedade que nós podemos realizar no país é aquela que é a mesma que é realizada nos países hegemônicos, a gente vai se enganar. É uma sociedade, nós queremos ser uma sociedade capitalista, produtora de ciência e tecnologia altamente avançada, com altos níveis de consumo. Isso não vai dar certo. Esse modelo de sociedade, ele só funciona quando tem uma relação como a nossa, de países periféricos que sustentam esse modelo norte-americano e europeu. Mas, enfim, eu estou falando tudo isso para a gente também ter consciência de que a luta feminista, a luta pela descolonização e despatriarcalização, ela envolve aspectos da luta anticapitalista, considerando que o processo da colonização na América, por Aníbal Quijano e outros, é a primeira grande etapa de globalização do capitalismo mundial. O capitalismo, ele é mundial e ele tem ele repercute em vários países. Realmente a pergunta, ela já está contaminada com um modo de racionalidade que é esse da fragmentação, né? Uma das questões importantes para Lugones e para as feministas decoloniais é isso: quanto mais você fragmenta as opressões, quanto mais você coloca em conceitos e categorias que são atomizadas, né, separadas, mais se invibiliza as experiências das múltiplas opressões. Portanto, não dá para descrever essências, né, categorias essencialistas. A gente não está mais nesse registro de uma essência, a gente está num movimento de contingência, de história, de mudança, que sempre as definições vão ser circunstanciais, provisórias. Não esquecendo que, como eu disse lá no início, a mulher é uma construção do homem. Isso todas as feministas falam, né? Ser mulher é uma forma de corresponder às expectativas masculinas dentro desse modelo das relações de gêneros patriarcais, né? Mas é muito bom essa colocação a gente tem que fazer novas perguntas. Eu queria fazer uma contribuição aqui para a fala da Rejane e da Aline, uma reflexão junto com elas, que eu acho que é importante essa colocação, me faz lembrar um trecho do livro, do artigo da Lugones, que é sobre a mudança de um certo paradigma teórico, que ela chama de o paradigma da opressão, e a sua substituição por um olhar da resistência. Aí, como eu olho isso? Aí fazendo a interlocução diretamente com a Rejane, o que significa mudar esse nosso olhar de uma visão da opressão para uma visão da resistência? Que aí eu vou usar os exemplos que vocês utilizaram para ver se faz sentido aqui na nossa conversa. Quando eu falo da opressão, a partir de um paradigma da opressão, aí eu estou usando uma estrutura discursiva que é muito comum aos países do norte global, que eles dizem assim: as mulheres do terceiro mundo,
coitadinhas, vivem em sistemas de opressão muito forte, patriarcado, machismo. O brasileiro é muito machista, o terceiro mundo. Aí toca de bandar ONG, toca de botar, né, os programas de desenvolvimento da Unesco para salvar as mulheres do Brasil. Coitadinhas. Né? Essa é a estrutura do pensamento que vigora em grande parte do mundo ocidental, de que nós precisamos ser ajudadas. Nós, brasileiras, coitadinhas, não temos agência, não temos capacidade de organização política, não temos pensamento próprio, precisamos ser ajudadas pelas grandes, né, filósofas, sociólogas, né, pensadoras do norte global, porque elas, enfim, têm dinheiro, podem nos ajudar a sair desse estado. Isso causa muita ojeriza entre as feministas pós-coloniais. Né? Elas se sentem absurdamente violentadas com esse tipo de relação com elas, que seja as mulheres do terceiro mundo. Então, as mulheres do terceiro mundo. Porque o que a gente faz? A gente silencia. Que é o que a Aline falou. Ah, manicure, filha do cabeleireiro. São mulheres que pertencem a determinada camada popular socialmente desprivilegiada, mas nem por isso eu posso inferir que lhes falta reflexividade e agência. É um problema da nossa sociedade que vem da nossa tradição eurocentrada e ocidental, achar que agência e reflexividade são elementos que precisam da cultura formal letrada. Então, a gente acaba reproduzindo isso. Só vai ser um agente político com capacidade de articulação do pensamento quem se ocidentalizou, passou pelas academias, leu o cânone da filosofia moral. E aí a gente já, na nossa tradição, que é essa tradição livresca, a gente já reproduz o pensamento colonial, porque a gente faz aquilo que o europeu faz com a gente faz com o outro. A fixidez no estereótipo. Se ela vem de uma cultura popular, ela deve ser semi-analfabeta, e se ela é semi-analfabeta, ela não vai conseguir articular a situação de violência que ela vive e buscar socorro. Em alguns casos, realmente, as pessoas têm dificuldades, até mesmo nós. A violência de gênero, ela perpassa todas as classes. Não é uma coisa simples. Então, é um pouco isso. O feminismo decolonial vai ter muito problema em você tirar a agência das mulheres. E ela vai dizer o seguinte, muito pelo contrário, quanto mais nós nos aproximamos desses ícones da sociedade ocidental, quanto mais nós nos tornamos mulheres educadas, com educação formal, letrada, temos doutorado, somos, temos profissionais, quanto mais a gente se encaixa naquele modelo que mamãe e papai ficam orgulhosos, mais a gente vai entrando nessa esquizofrenia, que é o duplo pertencimento. E aí, por isso, a Lugones ela é muito feroz, ela diz, calma aí, gente, não percam a consciência da diferença colonial, não fiquem querendo se embranquecer e ser ocidentais, europeias, porque como você disse, Rejane, em Portugal não somos cidadãs de primeiro mundo. Quanto mais a gente se iludir, mais a gente perde uma consciência política, que é essa articulação possível com a manicure, que não é a manicure, é a Maria, é a Júlia, é a Fernanda. Então, o recado da Lugones é para nós. Se vocês forem olhar a biografia dela, vocês vão entender todo o percurso que ela fez.
né, da Argentina para os Estados Unidos, fugindo de uma relação violenta com o pai, e lá ela ficou, se constituiu professora e sempre se sentindo um pouco um peixe fora d'água. Por isso ela cria esse livro chamado Peregrinagens, que ela cria esse conceito de world traveling. Ela viaja de mundos para mundos. Ao mesmo tempo que ela estava na academia do norte de Nova York, ela estava lá no Texas, cuidando de educação popular para jovens e crianças indígenas de uma reserva lá qualquer. Ela nunca perdeu esse contato, né? Ela veio fazer uma imersão na Bolívia, ficou um tempão aprendendo Aymara. E aí tem uma entrevista muito bonita que fizeram com ela, que está num livro chamado Speaking Face to Face, que são artigos em homenagem a ela, e que a entrevistadora, eu não me lembro bem da pergunta, mas eu me lembro que a Lugones, ela falou, um dia eu estava com uma índia Mapuche, uma abuela, que ela falou, meu amor, você é Mapuche. E ela falou, caramba, eu nem sabia que eu era Mapuche, mas ela sempre sentiu que tinha alguma coisa nela que é como na Argentina, se chama os cabecitas negros. Então, pessoas brancas de cabelo negro são mestiças na Argentina. Não, é um racismo enorme na Argentina também. Então, ela foi se desqualificar. O pai dela era reitor de uma universidade. Ela vem de classe média alta na Argentina e foi se desfazendo. A mesma coisa com a Silva Kozikank, quando a gente for falar. Ela foi se desfazendo dessas marcas que a separava das políticas de resistência. Então, mulheres como nós somos muito mais vulneráveis a tentarmos apagar a diferença colonial. E o recado da Lugones é muito claro, não apaguem. Porque quanto mais nós apagarmos, mais epistemologicamente submetidas nós estaremos. E com mais dificuldade de articular nossa luta política. Então, o que a gente faz como estratégia? Mantém a diferença colonial, porque aí você vai ver a diferença colonial na Júlia, que é a manicure, a diferença colonial na Fernanda, que é a cabeleireira, e nisso você vai ver que elas estão resistindo há 500 anos. Toda a população negra, indígena, com pele mais escura, resiste há 500 anos a uma estrutura patriarcal e racista. Resiste fazendo alianças, fazendo formas de organização que nós não conhecemos. Me alonguei demais, mas assim, é porque dá um espectro do projeto dela que eu acho muito bom. Me possibilitou a colocação de vocês, fazer esse percurso aqui. Tem uma questão que é muito, que eu acho que a gente só vai falar na aula do feminismo comunitário, que é nós também essencializarmos uma certa visão do bom selvagem, no sentido de a relação com a natureza, e os índios são os mais ecológicos, e a gente começa a criar uma situação que a Kozikank vai chamar de um multiculturalismo ornamental, e que é uma forma de a gente marcar o diferente, a alteridade, mas não reconhecer a sua capacidade de disputar o poder hegemônico. No caso da Bolívia, isso é muito visível, porque lá você tem hoje, mas depois do golpe, você teve um presidente Aymara, né? Há uma diferença nisso. Mas a gente vai ver isso no feminismo comunitário. De qualquer forma, é evidente que a gente tem que evitar uma certa folclorização. A Kozikank vai falar de processos de organização social comunitários que são bem modernos, ultramodernos.
E ela vai se sentir muito desconectada com tentativas de falar, por exemplo, como a gente usa usualmente, povos originários, como se eles estivessem num passado muito longínquo e lá estivessem ficado. Então, eles vão ficar ali no passado. Ela diz, não, não é uma questão de povos originários, a gente está falando do presente. E esse presente, ele é rico em possibilidades se eu considerar essa contribuição política que eu posso ter com o movimento indigenista ou o movimento dos... A gente vai ter que ter muito cuidado com as nossas tentativas de aproximação com essa diferença colonial, evitando retirá-los de um presente, de um contemporâneo. Mas isso a gente vai elaborar isso mais adiante. A gente não pode, sob pena de marginalizar isso e colocar isso numa situação de secundária, achar que marcar a diferença colonial é retornar a um tempo passado. Mas é complexo, a gente vai ver isso aos poucos. Né? Amanhã tem outra aula de manhã, e aí vou parar por aqui, que aí dá tempo de também vocês darem uma lida, se quiserem, nos textos. E aí eu passo depois para a monitora os textos que eu falei, sobre os quais eu falei que não estavam na ementa do programa. Todos os livros que eu citei, depois eu passo com calma para ela. Tá bom? Então, até amanhã. Boa noite para todo mundo.